Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como nos libertarmos das algemas que nos prendem tanto no nosso mundo, material, e passando pela porta estreita que Jesus nos ensina. Para iniciar, façamos a nossa prece de abertura. Pai, Deus, Criador, que a Tua luz se faça presente em nosso pensamento, em nosso coração, em nosso corpo e nossa alma, para aprendermos e conseguirmos sermos melhores a cada dia, evoluindo, para assim cumprir o objetivo de nossa existência nessa terra, fazendo o bem, amparando e servindo. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 13, versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. A senda estreita. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho, vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança quando não sucumbem sobre as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável aos caprichos pessoais atendidos e caem, desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptar-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhes a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Que assim seja. Texto lindo, né? Que vem nos tentar fazer despertar. Jesus nos ensinou que nós devemos buscar a porta estreita e não a porta larga. E isso claramente se refere a enfrentar os desafios e dificuldades de viver no mundo fazendo o que é certo e não aquilo que é mais fácil, mais favorável, mais agradável. Não só nos entregarmos à manutenção dos nossos prazeres do corpo e da vida material, mas também fazer os esforços e sacrifícios necessários para fazer o bem, para se iluminar, para amparar, para servir. Então, se nós pensarmos em última instância, nós estamos aqui para evoluirmos. Essa vida é uma passagem muito rápida, nós sabemos disso, e que o espírito continua, a alma continua. E essa alma continua para quê? Para continuar crescendo, evoluindo. Então aqui é a oportunidade de ouro que Deus nos dá de termos como acelerar o processo, seja nas riquezas, seja na pobreza, seja com os desafios, seja com o amor, mas tudo fazendo e vivenciando de forma mais sábia, de forma que possamos aprender a sermos melhores, que é o objetivo final. Então, passar pelas portas estreitas da vida é vencer o nosso eu, o nosso ego, os nossos desejos apenas materiais,
Claro, o corpo é importante, temos que cuidar dele, a matéria evoluir também, mas sempre lembrando, isso tudo é para o espírito evoluir, para sermos melhores. Então, se esforçar. E para isso é necessário disciplina, é necessário sacrifício, é necessário fazer o que precisa ser feito, mesmo não sendo gostoso, prazeroso, mas é necessário. É isso que é passar pela porta estreita. É fazer o que é preciso, para além do que nós só desejamos porque é bom. Façamos o nosso esforço, porque a gente está aqui para isso, né? Cada um de nós. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é Quebrando Algemas. Se vive sentindo a pressão da solidão, da angústia e de tormentos diversos que fazem você a cada dia mais insatisfeito com a existência que possui, reflita se não necessita de quebrar algumas algemas em sua vida. Algemas do rancor, algemas da indiferença, algemas da mágoa, algemas dos melindres, algemas da descrença, algemas e mais algemas. Para quebrar algemas, agarre-se à boa nova e busque nos dias seus a exemplificação do Cristo Redentor. E assim viverá mais livre de toda e qualquer nuvem escura que lhe aborreça os dias. Que assim seja. Itamar Carvalho. Muito bem, esse lindo texto vem nos ensinar que a libertação das algemas está em seguir a boa nova, ou seja, o evangelho, ou seja, o que Jesus viveu, que é amor. Então, se nós estamos nos sentindo mal, presos, acorrentados às nossas dificuldades, vamos buscar servir mais, amar mais, cuidar mais, amparar mais, olhar mais para o bem do outro que necessita mais que a gente, que aos poucos, naturalmente, as algemas serão quebradas. Então, seguir o evangelho é a receita infalível de libertar-se daquilo que te causa angústia, aflição, dores, desafios. Então, esse texto ele vem nos fazer refletir de uma forma muito profunda que é dando que se recebe, né? É servindo que se quebra suas mazelas íntimas, as algemas que nos acorrentam no ego e na vaidade. Quando a gente faz essa conexão com o primeiro texto que nós lemos, nós percebemos claramente que nós temos que passar pela porta estreita através do serviço do amor para quebrar as algemas que nos aprisionam neste mundo material, no mundo mais denso e nos impedem de sermos mais puros e conectados com o sagrado, com o divino, com Deus. Todos nós chegaremos lá, mas nós temos que ter sacrifício, disciplina e esforço para fazer o que precisa ser feito, a porta estreita, aquilo que Jesus nos ensina e nos convida, né? Essa é a reflexão que nós trazemos hoje. Nós temos que fazer aquilo a que somos chamados, né? Com amor, com leveza, sem excessos de sobrecarga, sem esquecer do mundo, mas sabendo que o mundo está aqui para nos ensinar e evoluirmos o espírito. E dentro desse contexto nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Humildade. Esse artigo, o capítulo, foi publicado na International Encyclopedia of Ethics, que quer dizer Enciclopédia Internacional de Ética, pelo autor Heather Bailey. Bem, esse artigo ele traz a definição do que seria humildade, revisitando um dos filósofos mais importantes do mundo ocidental, que é Aristóteles, né? Aristóteles ele traz o tratado sobre virtudes e a humildade seria uma dessas virtudes mais importantes e que, para isso, nós temos que entender que as virtudes são traços de caráter e o caráter se adquire através de esforço, repetição, constância, de fazer o que precisa ser feito para passar na porta estreita, como o Evangelho nos ensina. Então, a aquisição de bom caráter, claro, pessoas têm mais facilidade, já vieram de outras vidas melhoradas,
mas todos nós que estamos na Terra temos que melhorar ainda. E isso significa fazer o que precisa ser feito. Quanto mais se repete aquilo que precisa ser feito, a virtude ela é consolidada, adquirida, até que um dia se torne natural, se torne uma coisa rotineira na nossa existência. Mas para isso, até chegar lá, é repetindo, fazendo esforço e vencendo o que precisa para consolidar a virtude em nós. E essas, então, virtudes, dentre essas virtudes se destaca também a humildade. Então, ser humilde significa, sim, você não se vangloriar, não se tornar, achar melhor do que ninguém, nem pior. É você reconhecer que somos o que somos. Somos todos irmãos, iguais, similares perante Deus, mas que a nossa construção depende de nós mesmos, da construção do nosso caráter. Façamos então o nosso esforço. Disciplina, disciplina, disciplina. Para fazer o que precisa ser feito, passar pela porta estreita. Vamos à nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, gratidão pelos ensinamentos benditos, guia e olha por cada irmão que nos acompanha, em todos os planos, encarnados, desencarnados, aqueles que nos rodeiam, e que consigamos, Senhor, levar a Tua luz e o Teu amor aonde formos. Abençoe a cada um também, naquelas dores maiores de sua alma, que possam ser amparados pela espiritualidade amiga. Ilumina a nossa jornada, a nossa capacidade de termos disciplina para fazer o que precisa ser feito. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.